Olá, querido, olá, querida, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é a sua amiga Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha do ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Esta é a nossa aula de número 17 e nós vamos falar sobre mediunidade e médium. Como vocês sabem, nós lemos sempre o material do tomo e posteriormente eu vou tecendo breves comentários. Os objetivos específicos desta aula são analisar o conceito de mediunidade e de médium, refletir sobre as qualidades essenciais ao médium para atrair os bons espíritos e refletir sobre a responsabilidade do médium no intercâmbio mediúnico. Sempre recordando, meus queridos, que aqui logo abaixo na descrição do vídeo eu sempre deixo os links da FEB para aqueles que não têm condições de adquirir o material comprado poderem baixar para si tanto as obras básicas de Allan Kardec como o tomo que nós estamos estudando, que é o tomo 1, e se quiserem também podem baixar o tomo 2 e o tomo 3, que é o tomo único, ok? Estudem, gente, acompanhem os estudos, porque este não é um estudo apenas para satisfazer nosso intelecto, nosso conhecimento. É um estudo para nossa evolução eterna, ok, meus queridos? É um convite amoroso que esta sua amiga, como monitora, como facilitadora, lhes faz, e especialmente Jesus nos faz, para que nós possamos crescer e evoluir, para nos aproximarmos cada vez mais do divino amor, da nossa própria autoevolução, do nosso próprio crescimento, como espíritos eternos. Então vamos ao nosso material da aula de hoje. Digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, de que qualquer homem pode ser dotado, como da de ver, de ouvir, de falar. Ora, nenhuma há de que o homem, por efeito de seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra, senão aos incapazes de proferirem coisas más, maior seria o número dos mudos do que o dos que falam. Deus outorgou faculdades ao homem e lhe dá a liberdade de usá-las, mas não deixa de punir o que delas abusa. Se só aos mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar com os espíritos, quem ousaria pretendê-la? Onde, ademais, o limite entre a dignidade e a indignidade? A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer à luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos para fortificar no bem, aos viciosos para os corrigir. Não são estes últimos os doentes que necessitam de médico? Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro, que o pode arrancar ao lameiro? Os bons espíritos lhe vêm em auxílio e seus conselhos dados diretamente são de natureza a impressioná-lo de modo mais vivo do que se os recebesse indiretamente. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir buscá-la longe, nas mãos lhe coloca a luz. Não será ele bem mais culpado se não a quiser ver? Poderá desculpar-se com a sua ignorância quando ele mesmo haja escrito com suas mãos, visto com seus próprios olhos, ouvido com seus próprios ouvidos e pronunciado com a própria boca a sua condenação? Se não aproveitar, será então punido pela perda ou pela perversão da faculdade que lhe for outorgada, e da qual, nesse caso, se aproveitam os maus espíritos para obsidiarem e enganarem, sem prejuízo de aflições reais, em que Deus castiga os servidores indignos e os corações que o orgulho e o egoísmo endurecem. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dúctil aos espíritos em geral. A mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador,
atualmente em curso na Terra. Sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência, sempre que se encontre ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Mediunidade, é ainda Emmanuel quem o diz, é talento do céu para o serviço de renovação do mundo. Lâmpada que nos cabe acender aproveitando o óleo da humildade. É indispensável nutrir com ela a sublime luz do amor, a irradiar-se em caridade e compreensão para todos os que nos cercam. Por outro lado, todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. O médium, assim, é o indivíduo que serve de traço de união aos espíritos, para que estes possam comunicar-se facilmente com os homens, espíritos encarnados. Por conseguinte, sem médium, não há comunicações tangíveis, mentais, escritas, físicas, de qualquer natureza que seja. Note-se, entretanto, que o bom médium não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem assistência. Unicamente neste sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. A missão mediúnica se tem os seus percalços e as suas lutas dolorosas. É uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedidas por Deus aos seus filhos misérrimos. Assim é que os grandes instrutores da espiritualidade utilizam-se dos médiuns para a transmissão de mensagens edificantes, enriquecendo o mundo com novas revelações, conselhos e exortações que favorecem a definitiva integração a programas emancipadores. Tudo isso pode o mediunismo conseguir se o pensamento de Nosso Senhor, repleto de fraternidade e sabedoria, for a bússola de todas as realizações. Então, meus queridos, mediunidade é bênção que todos nós recebemos. É evidente, meus amados, que alguns têm apenas o dom da intuição. Quando nós temos aquela intuição profunda, assim, de que algo nós devemos fazer, de que algo nós devemos seguir, isto faz parte do nosso dom mediúnico, as intuições. A grande maioria da população utiliza-se apenas desta questão da mediunidade, que são as intuições. Mas muitos têm o dom ainda mais profundo, ainda mais necessário de ser exercido, não é mesmo? E quando nós exercemos a nossa mediunidade, nós estamos abençoando a nossa vida, a vida dos que nos rodeiam e estamos servindo como mensageiros do além. Porque o telefone só toca de lá para cá, como dizia o nosso querido Chico. Chico nos falava isso, não é? Que não tem como nós tocarmos o telefone daqui para lá, mas o telefone toca de lá para cá. Então, quando os mensageiros divinos querem nos trazer alguma mensagem abençoadora para o nosso dia a dia, e nem precisa ser coisas novas, gente. Podem ser coisas corriqueiras, mas que estão voltadas para o bem, eles então se utilizam da nossa mediunidade. Mas para isso, o médium tem que ser preparado, tem que ser experimentado. E o princípio de um médium comunicar-se com espíritos elevados é que a sua moral seja elevada. A sua autotransformação. Tem que ser um médium que pratica verdadeiramente o bem,
que é verdadeiramente generoso, que se policia, que se transforma nos seus defeitos, nas suas deficiências, que muda verdadeiramente o seu paradigma de maus comportamentos para comportamentos melhores, que transforma o seu viver, que harmoniza-se com o poder divino, que pratica verdadeiramente os conhecimentos da doutrina do Consolador, não é mesmo? E aí, assim, dessa maneira, aquele que pratica o bem e que se melhora o seu moral dia após dia, este sim entrará em contato com os espíritos elevados, com os bons espíritos, que guiarão os seus caminhos. Mas o médium que é desleixado, que não se importa em elevar-se moralmente, ele não terá contato com os espíritos mais elevados, porque ele não se esforça. Ele é um médium que não estuda, que não se capacita, que acha que sabe tudo, que é arrogante, que desrespeita as hierarquias. Então, esses médiuns que são imperfeitos, que não cuidam da sua moral, que não procuram mudar, que não procuram transformar o seu ser, não procuram se harmonizar, que muito poucas vezes elevam o seu pensamento em prece, que não praticam a caridade, que são desleixados, estes terão comunicações com espíritos imperfeitos e muitas das vezes serão obsidiados. Às vezes a mediunidade começa com processos de obsessão, mas se nós nos autocorrigimos, se nós buscamos a nossa melhoria moral, a nossa elevação moral, mudando as nossas condutas errôneas, evidentemente que nós seremos mais permeáveis à assistência dos bons espíritos. Porque não é que os bons espíritos não estejam sempre a nos estimular ao bem. Eles sempre estão. Mas nós é que nos tornamos impermeáveis a essas boas influências. Quando nós não estamos cuidando de elevar a nossa moral, de transformar as nossas deficiências, de elevar o nosso padrão vibratório. Porque um obsessor, meus queridos, ele só se aproxima de nós quando nós estamos vibrando naquela mesma frequência que ele está vibrando. E um obsessor, meus queridos, ele só se utiliza dos nossos próprios defeitos para nos estimular. Então, vai sempre depender de nós, da nossa elevação moral, para que nós tenhamos boas convivências, boas comunicações mediúnicas com os espíritos elevados, com os mentores de amor. E a mediunidade é dom que nos foi dado por Deus a todos nós. Em graus leves, a maioria da população o tem, como nós comentamos aqui no início, com as intuições. Mas aqueles que têm a sua mediunidade um pouco mais aflorada, precisam trabalhá-la, para o seu alto benefício, para o benefício dos que o rodeiam e para o benefício de outros seres. Porque, queridos, mediunidade aflorada é para auxílio de outros seres também. Não é somente para a nossa vida. Faz parte do nosso plano encarnatório. Nós escolhemos servir também. Então, vamos cumprir com as nossas obrigações combinadas lá no mundo espiritual. Vamos ser cordatos, vamos ser humildes, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos nos preparar e vamos servir de forma correta, não é? Porque médium despreparado é médium que é joguete de espíritos contrários. Precisamos estudar. Temos o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, que é maravilhoso. Ele é um tratado da mediunidade para estudo de qualquer pessoa que deseje conhecer sobre o assunto, mas especialmente para os médiuns. Temos o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o céu e o inferno. Precisamos estudar, meus queridos. Precisamos nos preparar. Eu já tive notícias de médiuns que nunca, jamais chegaram próximos ao livro dos médiuns. E aí você vai ver, as comunicações são todas com espíritos contrários, espíritos imperfeitos, maldosos, porque às vezes o espírito é imperfeito, mas ele não é maldoso, e muitas vezes ele é maldoso. Ele é obsessor. Por quê? Porque ele encontra brechas na personalidade do próprio médium.
Então nos preparemos, queridos, e entendamos que mediunidade com Jesus é mediunidade de bênção. Mediunismo com o Senhor, mediunismo com Jesus, é como nos diz aqui na finalização do nosso texto, é repleto de fraternidade e de sabedoria, quando a bússola de todas as realizações for a unidade com o Senhor, a unidade com Jesus, a unidade com o bem. Então, meus amados, que nós mediunicamente nos preparemos, que nós estudemos para sermos melhores mensageiros, para podermos evoluir junto com os nossos irmãos em espírito, os irmãos desencarnados, e para poder auxiliar na escala evolutiva do divino amor, que deseja para todos os seres o melhor e sempre dependerá de nós. Mesmo aqueles que não são médiuns, estude o livro dos médiuns, queridos, para que vocês possam conhecer sobre o assunto. E eu digo mesmo aqueles que não são médiuns ostensivos, porque nós vimos aqui que todos nós somos médiuns, mesmo que seja apenas de forma intuitiva, de forma leve, pela inspiração que recebemos dos bons espíritos, pela inspiração que recebemos da espiritualidade. Então todos precisamos estudar sobre o assunto. E aqueles que são médiums ostensivos têm que estudar ainda mais, se preparar ainda mais para ser um instrumento de bênção, para canalizar bênção para as suas próprias vidas e para as vidas daqueles que os rodeiam, para todos os seres. Não é mesmo? Então é isso, a nossa aula de hoje foi essa bênção maravilhosa, que nós possamos nos dedicar nos estudos, buscar maiores conhecimentos, estudar o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns e todas as obras básicas. E, se nos for possível comprar as obras básicas e os tomos para estudo, compremos, meus queridos, porque é para nossa evolução eterna. Agradeço a todos a presença e a companhia. Sempre muito agradável ter vocês aqui comigo, é um privilégio. Agradeço ao Poder Maior e peço que Deus, amoroso Pai, generoso, que Jesus, nosso amigo, nosso Mestre Maior, o amado Governador do planeta Terra, que Maria Santíssima, nossa mãezinha querida, mãezinha de toda a humanidade, e que os nossos benfeitores, nossos venerandos amigos espirituais, sempre estejam conosco, nos guiando, nos orientando, e que nós estejamos abertos a todo este amor. Vos convido ainda, meus queridos, para todas as segundas-feiras, às 19 horas, nos reunirmos aqui no nosso canal Universo da Mulher para fazermos a partilha do EGE, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, para todas as quartas-feiras nos reunirmos às 21 horas para fazermos juntos o Evangelho no Lar, e todas as sextas-feiras, às 18 horas, recebermos juntos o passe através do Momento do Passe aqui no nosso canal Universo da Mulher. Um grande beijo no coração de todos, meus queridos, e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, meus amados, minhas amadas.